Eu espero, Renan, que o sucesso desse momento que estamos vivendo com a CNH seja uma coisa muito promissora para as pessoas que mais necessitam nesse país. Nós vamos terminar o 3º ano de governo. E eu disse no começo do ano de que nós tínhamos passado 2 anos preparando a terra, tirando a quantidade de carrapicho que nós encontramos na terra, carpinando com muito carinho, e depois a gente plantou. E agora nós estamos no momento da colheita. Ainda não completamos 3 anos de governo e vamos, no começo do ano, prestar contas à sociedade brasileira do que aconteceu nesse país. É uma coisa mais ou menos como se nós estivéssemos chamando a sociedade brasileira a viver um momento da verdade. Eu diria que o nome poderia ser sinônimo à hora da verdade. Ou seja, é preciso desbaratinar a quantidade de mentiras que foi contada, a quantidade de mentiras que foi montada nesse país, a quantidade de coisas que não aconteceram nesse país, para que a gente possa mostrar para vocês o que foi a dificuldade de recolocar o Brasil no patamar que ele está hoje. A primeira coisa é que nós tínhamos acabado com a fome reconhecida pela FAO em 2014. E quando nós voltamos em 2023, nós pegamos o Brasil outra vez com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em apenas 2 anos e meio, a FAO reconheceu outra vez que nós conseguimos tirar pela 2ª vez o Brasil do mapa da fome. Uma coisa que eu digo sempre é que a palavra governar, ela não é correta para todo mundo. Porque, no fundo, a palavra correta é que nós somos cuidadores. Quando você ganha uma eleição, você precisa definir. Embora você possa representar todos, você tem que definir quem é que vai ter as políticas públicas mais necessárias para elevar o padrão das camadas mais baixas da sociedade brasileira. Porque governar o Brasil para 35 milhões de brasileiros é fácil. Ele foi governado a vida inteira. Seria muito fácil. Esquece os pobres. Cria como se criou no Nordeste as frentes de trabalho, que não tinha nenhuma finalidade, a não ser passar a doce ilusão de que aquilo iria gerar um benefício para as pessoas. Ou seja, quando você escolhe para quem que você quer governar, você descobre coisas como o Renan descobriu com a nova carteira de motorista. Então, veja, o Tiago, ele nasceu em 1987. E eu, Tiago, bem antes de você, já não tinha minha carteira de motorista. Eu, desde 1981, eu não dirijo. E não é que eu era bom motorista, não era muito bom não, mas como eu fui candidato a governador de São Paulo, arrumaram um motorista para mim, o carro era o meu, aí eu nunca mais larguei o motorista, porque era mais fácil andar falando mal dos outros com alguém dirigindo do que eu mesmo dirigindo. Bem, eu vejo o que acontece nesse país. Nós, Renan, fazemos parte da geração que tirou os jumentos das ruas desse país para colocar moto. Quem é que não está lembrado? A famosa enxurrada de jumentinhos abandonados por esse país,
porque as pessoas começaram a comprar uma moto. Na medida que o Estado não ofereceu o passo seguinte, que era legalizar a moto, o pessoal viveu na clandestinidade a si mesmo. Eu não tenho carteira. Os estados não têm um bom sistema de fiscalização, então vamos continuar com a moto sem a carteira de habilitação. Mas na hora em que a moto, por menor que ela seja, se transforma num instrumento de trabalho de milhões de homens e mulheres deste país, que são os famosos entregadores, aumenta a responsabilidade do Estado. E eu não sei, Renan, em que momento alguém falou com você que você entrou na minha sala achando que tinha descoberto o Brasil novamente. Presidente, eu tenho uma coisa para lhe contar, presidente, que é um golaço. E me contou a história da nova carteira. E eu falei, Renan, não é tão fácil, é preciso a gente convidar e a gente consultar o Ministério do que vai dar alguma coisa errada. É importante pesquisar. Eu falei, não, presidente, eu só estou pedindo autorização para trabalhar esse assunto. Mas ele não só trabalhou, como ele falou para a imprensa. Ou seja, a autorização foi ele falar para a imprensa que estava fazendo um negócio. O dado concreto é que nós estamos anunciando, sabe, não é apenas o barateamento. Nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitado na sua plenitude, nos direitos que eles têm que ter, e, ao mesmo tempo, passando garantia para os usuários do trabalho que eles fazem, de que eles vão ser profissionais agora muito mais preparados, com mais responsabilidade, porque eles agora estão totalmente legalizados para exercer a função de motorista. Imagina você se um companheiro dele vai entregar uma comida, ou mesmo aquele motoboy que vai carregar um passageiro e ele não tem a carteira e ele tem um acidente e mata alguém. O prejuízo que essa pessoa vai ter por ter tido um ato de irresponsabilidade, que muitas vezes não era nem irresponsabilidade, porque se custava R$4.000 para tirar uma carteira, quem é que tem R$4.000? Porque o povo não tem emenda parlamentar. A gente não tem emenda. Então, o povo é o seguinte, se sobrar do salário, eu faço. Se não sobrar, eu não faço. E a competição é sempre essa, ou comer, ou fazer o que eu tenho que fazer. E a opção é sempre a mesma, é comer. E a opção correta. Eu prefiro ficar trabalhando ser o meu instrumento, mas eu preciso levar comida para casa e levar comida para meus filhos. E nós estamos mudando isso. Graças à competência do meu ministro do Transporte, graças ao trabalho da Casa Civil e graças ao trabalho de todos vocês que contribuíram para que o Renan conseguisse apresentar isso hoje. Olha, nós temos muita coisa para entregar e vocês que são deputados e senadores precisam tirar proveito disso para vocês. Porque, no fundo, muitas das coisas que nós estamos entregando, se não fosse vocês, a gente não estaria entregando. Não estaríamos entregando porque o Congresso, e veja, eu digo sempre um negócio para as pessoas aprenderem o que é política. Teoricamente, eu tenho um Congresso totalmente adverso. O meu partido só elegeu 69 deputados. O Congresso tem 513 deputados. Para votar qualquer coisa, eu preciso de no mínimo 247. No Senado, nós temos 9 de 81. Para votar qualquer coisa, eu preciso de 41 no mínimo. Então, meu caro, não tem outro resultado, é fazer política. É conversar, é dialogar, é tentar convencer, é ser convencido, é ceder. É assim que você exerce a governança. É importante lembrar vocês que Obama
passou praticamente 8 anos nos Estados Unidos e quase não conseguiu aprovar nada no Congresso Nacional. Aqui no Brasil, nós aprovamos 99% de tudo que o governo mandou para o Congresso Nacional. Nem sempre era 100% do que a gente queria, mas nem sempre era 100% daquilo que os outros queriam. E essa é a tal da negociação. Se você quer 100 e você conquista 50%, já é uma boa conquista. Se você pagava um exame médico R$300 e você vai pagar agora menos, olha, é um ganho extraordinário. Se você gastava 4 mil, 3 mil, vai gastar, sabe, 700, 800 reais, é um ganho extraordinário que no fundo significa o quê? Significa melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque é dinheiro que vai sobrar para ele levar mais comida para a casa dele. Então, essa é uma coisa importante. A outra coisa importante, gente, é que nós, no começo do ano, nós vamos escolher uma outra coisa, que é o gás do povo. Vocês sabem que nós assumimos o compromisso de tirar o pobre da humilhação. Ou seja, no Brasil, um botijão de 13 quilos de gás sai da Petrobras a R$37 e ele chega para o consumidor mais pobre desse país, de alguns estados, a R$150. Ou seja, isso consome 10% do salário mínimo. E nós achamos que não é justo isso. Então nós resolvemos criar um programa em que quase 15 milhões e meio de pessoas vão receber o gás de graça. O governo vai assumir a responsabilidade de que as pessoas mais humildes irão receber, sabe, o gás de graça. Para quem tem uma família de 4 pessoas, é até 4 botijão por mês, por ano. Ou seja, para que as pessoas não precisem cozinhar com álcool, não precisem ficar tentando aquele fogão de querosene, não fiquem tentando utilizar lenha, sabe, com 2 pedras no chão, que muita gente faz, correndo o risco de acidentar uma criança. Da mesma forma que nós resolvemos mudar a questão da energia elétrica no Brasil. Todos vocês sabem que o pobre paga proporcionalmente mais caro a energia do que o rico. O pobre que utiliza a energia do mercado regulado, ele paga mais caro do que o rico. Então, o que nós estamos fazendo é garantir que quem consome até 80 kW não pague mais nada de energia, quem consome até 120 kW pague só uma pequena parcela, e vamos permitir que as pessoas, donas de casa, possam entrar no mercado livre de energia, não tenha que ficar pagando mais caro, porque era como imposto de renda. Era como imposto de renda. Um cidadão que recebe dividendo, um cidadão que vive de renda, ele paga menos imposto de renda do que um cidadão que trabalha, faz 2 horas extras por mês para poder pagar o aluguel, depois do imposto de renda comia 27% dele. Qual era a explicação de justeza? Qual era o conceito de benefício social que esse povo tem? Nenhum. Então nós vamos anunciar, tudo isso já está em andamento, e tudo isso começa a aparecer, sabe, na casa das pessoas e no bolso das pessoas, a partir de janeiro, como um imposto de renda. Que é outra coisa que eu quero agradecer ao Congresso Nacional, de ter votado por unanimidade nas 2 casas o imposto de renda. Eu, na verdade, acho pouco R$5 mil. É pouco, todo mundo sabe que é pouco. Mas a gente tem que medir a correlação de força, saber o momento político que a gente está fazendo, e quem quer tudo, às vezes nada tem. Né? Tem um ditado que fala, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Eu gosto dele voando porque ele está livre. Na mão ele está preso. Mas eu acho que nós temos que começar a perceber que não existe outra forma da gente fazer política de justiça social fora da questão tributária. É pelo tributo que a gente faz o país ser justo. E é por isso que esse ano vai ser o ano da verdade, além de um ano eleitoral.
Todo mundo, eu estou vendo a cara de muito deputado, de muito senador, eu sei que todo mundo já está em campanha por esse país afora. Sabe? As pessoas não pensam em outra coisa. O Natal já foi esquecido, agora é só eleição. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento para conversar mais seriamente com o povo brasileiro. Nós precisamos conversar. A política está muito complicada. A política está muito complicada no mundo inteiro. E aqui no Brasil também está complicada. E nós precisamos não distensionar, porque eu não acho que está polarizada, mas polarizada sempre foi. Sempre foi. O problema é que você pode polarizar politicamente sem estimular o ódio. Não é isso? Você pode polarizar. Eu posso ser adversário do Sidônio, mas eu posso continuar sendo amigo do Sidônio, respeitando ele, como eu fui adversário do Alckmin, e ele foi meu adversário, e hoje ele é meu vice. Isso é política. O resto não é política. Isso é política. E é com esse tipo de política que a gente vai construir, durante o processo eleitoral, um outro jeito da sociedade compreender o que está acontecendo nesse país. O que está acontecendo de verdade nesse país? Porque só tem um sentido para quem tem um mandato público. É ao terminar o seu mandato, ele medir se o povo melhorou ou não melhorou. Não é ele. Não é ele que melhorou. Porque se foi ele que melhorou, a coisa está ruim. É preciso saber se o povo melhorou, se as condições do país melhorou, se a economia melhorou, se o salário melhorou, se a saúde melhorou, se a educação melhorou. É isso que conta na nossa vida, na hora que a gente tem que prestar conta daquilo que a gente fez. E eu tenho muito orgulho. Muito orgulho. Quando eu terminei, companheiro Renan, meu primeiro mandato, eu fui o único presidente na história desse país que fiz um relatório e fui registrar em cartório. Fui registrar em cartório porque eu queria que todo mundo soubesse cada coisa que tinha sido feita e contratada nesse país. E agora eu não vou precisar registrar em cartório, eu vou começar a prestar contas agora. Eu quero que cada pessoa saiba quanto de dinheiro foi colocado em cada cidade desse país. Porque vocês sabem também que tem uma coisa engraçada que a gente aprende. Nem sempre um governador ou um prefeito, por mais que seja amigo da gente, ele divulga que a obra é do governo federal. Eu conheço estado, Renan, em que eu chegava no estado, sabe, e a propaganda era como se não existisse o governo federal e era dinheiro do Estado Federal. Eu lembro de governo que tentou pintar a ambulância do SAMU de verde, sabe? Eu não quero disputar primazia. A única coisa é que prevaleça a verdade. É que as pessoas saibam, sabe, que tem participação do ente federado. Se tiver dinheiro da prefeitura, tem que estar lá escrito. Se tiver dinheiro do governo do estado, tem que estar lá escrito. E se tiver dinheiro do governo federal, tem que estar lá escrito. O que não dá é para as pessoas esconderem. Tem gente que muda até o nome do Minha Casa Minha Vida. Tem gente que mudava o nome do Luz para Todo. Maior cara de pau. Eu chegava no estado para inaugurar o Luz para Todo, o cara tinha mudado de nome o programa. Ou seja, esse tipo de coisa, nós vamos agora começar a esclarecer para as pessoas saberem quem é quem na história. Eu vou repetir, eu não quero primazia, eu quero a verdade. Porque nós precisamos acabar com essa história, sabe, das pessoas negarem. E uma coisa importante que nós estamos fazendo, eu queria pedir para os deputados, é a PEC da segurança. É importante aprovar para a gente definir qual é o papel da União na participação da questão da segurança pública. Nós vamos definir aonde é que a gente entra e como é que a gente entra sem ferir a autonomia dos governadores. O que não dá é para não ter um papel relevante,
sabe, do governo federal na questão da segurança pública. E é por isso que eu queria pedir para os senadores e deputados aprovar a chamada PEC da segurança, para saber se a gente tem uma definição do papel, que hoje é o problema mais grave do país. Tem gente que acha que é tudo resolvido matar. Eu não acho. Eu acho que investir em inteligência nas pessoas certas, no lugar certo, a gente não precisa de genocídio para enfrentar o banditismo. Da mesma forma que eu liguei para o presidente Trump, dizendo para ele que se ele quiser enfrentar o crime organizado, nós estamos à disposição. E mandei para ele, no mesmo dia, a proposta do que nós queremos fazer. Disse para ele, inclusive, que um dos grandes chefes do crime organizado brasileiro, que é o maior devedor deste país, que é importador de combustível fácil, mora em Miami. Então, se quiser ajudar, vamos ajudar aprendendo logo isso aí. Porque a Receita Federal pegou 5 navios dele aqui nos mares brasileiros. Então, na medida que você começa a jogar esse jogo da verdade, o país vai se preparando, o país vai se politizando, e a gente vai colocando a raiva de lado e colocando a política na mesa principal, colocando a paciência, a cordialidade. Quem sabe a gente consiga diminuir a violência contra as mulheres nesse país. Quem sabe? Porque qual é a verdade nua e crua? Passa essa ideia, Aziz, que a violência contra a mulher está só no meio dos pobres. Mentira! Está em todas as ramificações sociais desse país. Porque o cara que é machão, ele não tem coragem de brigar com o adversário lá fora, ele quer se vingar na mulher. Aí chega em casa e ele acha que ele é dono. Então eu tenho tentado fazer um movimento para que nós homens, eu vou repetir, nós homens, não é uma luta das mulheres, é uma luta nossa homem, criar um pouco de vergonha, que não é direito bater em mulher, e muito menos matar em mulher, como a gente está vendo todo santo dia. Não sei se vocês acompanham a imprensa todo dia, o que está acontecendo. É um cara que arrasta a mulher 1 quilômetro, é outro que toca fogo na mulher, é outro que descarrega 2 pistolas na mulher. Ou seja, e vai parecendo uma coisa normal, quando na verdade é um problema educacional. Nós, homens, precisamos nos reeducar para estabelecer o modus vivendi dentro da nossa casa. Como é que a gente educa o nosso filho? Sabe? Porque depende muito da educação. Então, companheiros e companheiras, agora todo mundo, Tiago, com carteira nova, você vai tirar a sua, cara. O Renan vai fiscalizar. É bom ele fiscalizar, porque se precisar, ele vai te ajudar um pouquinho para pagar. Sabe? Então, eu acho que hoje é um dia extraordinário, porque aos poucos, ainda falta uma coisa, Tiago, fazer, que eu pensei que o Alckmin ia falar, que é outra coisa que eu estou atrás. Tá, que a gente ainda não conseguiu concluir. Mas uma coisa que a gente quer fazer é baratear o financiamento de uma motozinha para que os entregadores tenham o direito de ter uma moto, de preferência elétrica, para economizar a emissão de gás de efeito estufa. Nós estamos atrás, pode ficar certo que é uma loucura nossa. Alckmin, eu, Rui Costa, sabe, o Boulos, está todo mundo tentando encontrar um jeito de financiar. Sabe? E é possível financiar baratinho. É possível financiar. Esse é o nosso próximo compromisso. Eu não sei se vai dar para a gente anunciar ainda até o final do ano, mas estamos trabalhando para isso. Porque aí você vai trabalhar não pedalando. Porque sabe qual é a enganação do cara que fala, eu vou de bicicleta? Na verdade, ele não vai de bicicleta. A bicicleta é o único transporte que ela não leva ninguém. É a pessoa que leva ela. E a pessoa, como a gente se engana? Eu vou de bicicleta. Não, a bicicleta é que vai de você. Porque se você não pedalar, ela não sai do lugar. Então, eu acho que não é correto o Tiago andar 50 quilômetros de bicicleta. Se fosse entregar comida a 50 quilômetros, vai chegar tudo gelada, cara. Não,
ele tem direito de financiar uma motozinha com a CNH nova, sabe? Ganhando um pouco mais. Aí a gente vai financiar uma motozinha para você se transformar no entregador mais feliz de Brasília. Gente, um abraço, muito obrigado. E eu espero que essa medida provisória seja aprovada o mais rápido possível.